Olá, gente. Professor Vanderlei do Cefet. Vamos então continuar nosso curso CNC. Hoje a gente já vai aí para centro de usinagem, né? Falando de fresamento, onde aqui nós já vamos ver aqui a existência, né, de pelo menos 3 eixos, né? Para a gente deslocar então tanto a mesa quanto o cabeçote aí da máquina, tá? Aqui a diferença com o torno, então, que quem vai ter o movimento rotativo vai ser a ferramenta, né? A peça, ela vai ter os seus movimentos aqui, né? Em x, y, em função do movimento da mesa, né? O movimento de avanço, tá? No torno, quem tinha movimento de avanço era a ferramenta, aqui vai ser a peça. Bom, então vamos lá. Né? Aqui o movimento, o eixo X, o eixo Z e o eixo Y. Então aqui no G01, no G00, temos mais aí um eixo para as coordenadas aí para se programar. Né? É bom dizer que, né, a gente vai falar um pouco sobre fresamento, mas é um curso muito grande, né? Tem muitas opções, é muito versátil, né? Um centro de usinagem, uma fresa. E então a gente precisaria aí pelo menos, né, um ano de curso aí para você entender aí toda a teoria, né, e a prática. E eu acredito que mais aí uns 2 anos aí para você ser um bom fresador, né? Porque você consegue fazer algumas peças, mas quando você já entra aí na elaboração aí de ferramentas, né, de matrizes, então a coisa, né, complica um pouquinho, tá? Então a gente precisa, né, saber que nós temos aqui algumas funções que vai determinar o plano de trabalho, né? A máquina já vem aqui, né, padrão, que chama de default, o plano, né, o plano X, Y, né, e Z, tá? Então você tem aqui essa função G17, se você não colocar nada, a máquina já entende que você está aí, então, nesse plano de trabalho aqui na função 17. Se você for usar, por exemplo, o X e o Z, você muda para G18. Se você for usar o Z e o Y, G19. Tá? Então, às vezes ocorre de na mesma programação você ter que alterar aí essas funções de função dos planos de trabalho. Aqui, né, a gente está falando do comando FANUC, né, usando o código ISO. Então, você com G21, a gente, né, ele aceita esse trabalho em milímetros, né? O G20 em polegadas, a gente vai trabalhar só em milímetros. Né? Nós temos aqui algumas funções também de compensação de raio. Então, isso é importante, né? Porque senão você pode matar a peça ou até, às vezes, até danificar aí ou a ferramenta ou o próprio equipamento se você não fazer essa consideração, então, tá? Então, o G41 é correção de raio à esquerda, mas quem que está à esquerda? A ferramenta está à esquerda, né? E o G42, correção de raio à direita, a ferramenta está, então, indo nessa direção, ela está à direita, né? Você tem que colocar sua cabeça para lá, então sua mão direita está aqui, né? Estou à direita. Eu aqui estou olhando para lá, tá? Então, essa ferramenta, ela está à esquerda, porque quem está à minha direita aqui é a peça, certo? E o G40 cancela a compensação de raio. Outras coisas aqui que vale a pena a gente revisar, né, são essas grandezas aqui de avanço, né, para você calcular então aqui a rotação em função da velocidade, que às vezes é dado em catálogo, você vai lá, em função da ferramenta, você olha, então você pega essa ferramenta, essa velocidade, multiplica por 1000, divide pelo diâmetro, por π vezes o diâmetro. Então aí você acha a sua velocidade de corte, tá? Aí você tem que calcular aí, você acha aqui a sua rotação. Aí você vai calcular o avanço, né? Vai ser milímetro por minuto se você colocar o G94, que a gente vai falar sobre isso. Então você vai colocar essa velocidade de avanço, vai ser essa rotação vezes o FZ vezes o Z, esse S aqui tá falando que é a rotação. A gente vai chamar de N, tá? Mais para frente, tá? Esse N aqui, tá? Aqui, né, a gente consegue entrar em algum site e fazer uns cálculos, né? Mas é tão tranquilo aqui que, tá? Depois eu quero chegar no exercício, eu vou mostrar para vocês. No próprio catálogo aí, né, no site do fabricante, a gente já consegue também fazer esses cálculos, né? Ou então a gente entra aí tem um site também da Mitsubishi que tem essas equações para a gente estar fazendo. Então tem aqui, ó, o FZ. Então quando você calcular a sua velocidade de avanço que você vai colocar lá na máquina, vai ser o FZ vezes o Z vezes a rotação. Tá? Aqui é interessante de mostrar uma coisa aqui. Isso aqui são alguns dados, né, de catálogo para
tanto para avanço por dente quanto, né, para velocidade. Então você faz uso aí para você calcular então a sua rotação e calcular aí o avanço aí da mesa, né? Aqui tem até um exercício, eu deixo aqui para os alunos estar fazendo, né? Então, em função disso aqui, ó, calcular o avanço para a usinagem de uma peça, considerando os seguintes dados de catálogo. Então, você for lá no catálogo, você achou que a velocidade é 130, o FZ é 0,15 e você tem um Z de 8 e o diâmetro da sua fresa é 40. Então, a gente pode pegar aqui a calculadora, né, para estar fazendo isso aqui de forma rápida. Então, primeiro você vai calcular a sua rotação, né? Não tem a rotação. A rotação é velocidade de corte vezes 1000 dividido por πd. Então, se você tem uma velocidade de 130 mil, né, porque é multiplicado por 1000, 130, dividido por π, igual, dividido pelo diâmetro, que é 40. Então, você já tem uma rotação aqui de 1034, tá? 1034 você poderia deixar 1000, tá? Então, você vai ter uma rotação aí de 1000. Então, rotação de 1000. Agora que você quer calcular aqui, né, esse F aqui, para você multiplicar para essa rotação, é Fz vezes Z. Então, você vem aqui, F, né, o Fz falou que é 0,15. Então, vezes 0,15 e vezes o número de dente, que é 8, né, vezes 8. Então, você tem também aqui um avanço, né, de 1.200. Um F de 1.200 usando aqui o G94. A gente vai chegar lá, tá? Lembrando que isso aqui é só uma revisão, que a gente já fez isso, né? Tá. Bom, então aqui é interessante que essa situação aqui de você tem penetração de trabalho, né, e profundidade de corte, ela pode, então, né, ter diferenças aqui em função do tipo de fresamento. Se você tiver no fresamento, então, tangencial, tá, o seu AP, né, a profundidade de corte, seria essa aqui, tá? Esse valor aqui é só a largura de usinagem. Então, para alguns cálculos, isso faz a diferença, né? Se for um fresamento frontal, tá? Um fresamento frontal, deixa eu só consertar isso aqui. Esse aí é o catálogo, eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, se você tem um fresamento frontal, aí o seu AP, no primeiro exemplo, nós vamos fazer aqui um faceamento. Então, os 3 milímetros que a gente vai arrancar lá vai ser realmente o AP, tá? E aqui mostra alguns cálculos, né, de taxa de remoção de material, de potência. Não está no momento. Agora a gente vai falar mais sobre realmente a parte aí de programação de CNC. Tá? Então a gente teve lá umas aulas, né, com fresamento e que abordamos então essas questões aí. Então você tem aqui a potência de corte, né, porque você tem aqui tanto o AP quanto o AI, né, na equação. Então vale aí essa revisãozinha. A potência de corte está aí. Você tem alguns coeficientes aqui que a gente já fez, né? Então, né, você tem umas fórmulas aqui para fresamento. Aqui tá, depois eu vou deixar para vocês embaixo aí na descrição do vídeo, né? O link da Mitsubishi, onde você vai lá e coloca aqui então, para você calcular aqui, você quer calcular, por exemplo, a rotação, então você deixa esse aqui marcado, coloca esses valores, ele te acha a rotação. Você quer achar o avanço por dente? Não, vem avanço por dente, você tem na tabela. Você quer achar então a velocidade de avanço, né? Então você deixa isso aqui marcado, coloca os valores e ele te dá aqui, tá? E aqui algumas funções, né, do código G, funções miscelâneas, né? Eu não vou ficar chamando cada um aqui explicando, né? Porque à medida que a gente for usando, a gente vai memorizando, tá? Então o que a gente vai usar muito aqui vai ser o G53, o G54, tá? O G94, o G01, o G00, né? Tá? Aqui a gente vai usar o M30 para finalizar. Se quiser ligar fluido de corte, o M9, o M3 e o M4 a gente vai usar bastante, porque, né? O M9 também, o M9 não, vai ser o M... Bom, chamada sobre programa, nós vamos usar esse M98, né? Depois a gente vai, né, tá mostrando aqui então a utilização desses no exemplo já daqui a pouquinho. Então nós já temos aqui um exemplo, né?
Aqui, o que eu fiz? A gente utilizou também lá o site lá da Mitsubishi para poder fazer esses cálculos, né? Para a gente fazer esse fresamento aqui, né? Um faseamento. Então, você vai colocar a origem da sua peça nesse ponto, né? Você vai iniciar a sua ferramenta na posição um pouco mais afastado, né? Ela tem 50, você tem 25 mais 5, então ela está 30 em Y, né? E depois ela vai até, né, esse mesmo valor somado 30, né? Então ela vai percorrer, na verdade, 260, mas a posição aqui é 0, então ele vai estar na posição 230. Ele vai subir aqui essa diferença de 40, vendo que está deixando 10 aqui para fora? É já a recomendação aí, né, do fabricante de ferramentas que você deixe pelo menos por volta aí de um terço do raio para fora, né, para refrigerar ela, né? Isso gasta até menos energia, que ela consegue dar uma acelerada aqui, tá? E isso vai ocorrer também quando ela estiver nessas outras posições, porque nesse trecho aqui, ó, né, desse comprimento aqui, ela não está pegando material, né? Porque essa parte aqui já foi desbastada, então continua aí essa relação. Bom, antes da gente fazer aquele exemplo, eu queria que a gente fizesse já com o cabeçalho, né, correto, já com preset de ferramentas, né? Então eu vou mostrar isso aqui, já é da própria Home, né? Que é a máquina nossa aqui do Cefet, a gente teve o treinamento, então o técnico, né, que veio nos dar esse curso, ele já passou esse material para a gente. Então, né, ele começa aqui com o nome do programa, começa aqui com o G17, falei que não era necessário, porque ele já vem, né, mas é só para fortalecer, vamos dizer aqui, né, o G21, né, coordenadas em milímetros, o G90 absoluto, o avanço vai ser em milímetros por minuto. O G53, gente, ele vai usar o que? O zero máquina. O zero máquina está aqui, ó, né? Nessa face. Quanto mais, né? Ele vai no ponto máximo em Z, né? E aí ele tá lá no zero máquina, né? Ele tem uma extremidade máxima aqui também para X, né? E para Y. Então, quando a gente liga a máquina, a gente coloca lá a referência à máquina, ela vai buscar então o zero máquina. Então a gente coloca. No nosso exemplo, a gente não vai colocar esse Z-110, a gente vai colocar um Z0, um H0, para que ele, então, a gente é só na hora de fazer o preset certinho, a gente deixar isso aqui comumente como ponto zero máquina. Então, ele vai pegar a ferramenta e vai trocar aqui, tá? Depois eu já venho com T1, que eu chamo a ferramenta 1, M6. Em algumas máquinas ele aceita o M6 aqui, na mesma linha, tá? Na nossa máquina parece que não, tem que ser linha diferente. No simulador ele aceitou. Então, alguns códigos ISO aqui ele aceita, né? Aí o G54 é o seguinte, é aquela referência que eu faço, né? Para eu poder ir lá e colocar o corretor da altura da ferramenta, né? O diâmetro. Então, ela precisa entender aqui a distância, né? Do zero peça para o zero máquina. Então, eu uso essa função. E aí eu já posso colocar uma rotação, que a gente calculou ali o RPM, e a gente vai aceitar aqui uma rotação no sentido horário. Aí eu já venho com o G00, um X menos 15, um Y menos 15. Eu não sei se a gente estaria naquela mesma peça lá. Então, lá seria, se eu não me engano, um Y menos 30, né? Um X menos 30, então não é. Aí ele vem com o G43 aqui. No nosso caso, a gente vai colocar um G43, tá? Um G0, que ele vai descer. Podemos colocar um Z2, tá? Esse H1D1 vai depender da ferramenta que você tiver aqui, ó, tá? Porque ele vai pegar o corretor aqui do H1, da altura e o raio que também está aqui para ele considerar, tá? Aí depois aqui você já veio com a programação, escrevendo aí todo o perfil que você for usar, tá? Esse G54 ele vai até 59, depois não tem outras, né? Outros valores, né? O G54.1, né? E assim vai. Mas se você for usar sempre a mesma referência na programação, você pode sempre estar usando aqui o G54, tá certo? Bom, então aqui tem outro, tá explicando, né, que eu falei de cada uma, né? A G53, G54, esse H0, né, cancela o corretor no início, né, para você fazer aqui a mudança, tá? O G43 é a compensação do comprimento da ferramenta, né? E no sentido positivo, se eu usasse o G44 no sentido negativo, então a gente sempre vai estar usando aqui o G43, pelo menos nos nossos exemplos, né?
aqui está mostrando a questão da altura da ferramenta. Por que mostra aqui? Porque ela vai entrar aqui no spindle, né? Então, o zero da máquina seria aqui essa face. Então, quando você desce, a máquina entende inicialmente que o zero peça para ela e está encostado aqui. Então, você tem que colocar esse valor aqui, tá? Então, as nossas ferramentas já foram presetadas quando a gente já teve aí o treinamento, né? A gente já sabia o tamanho, né? Então, foi lá no corretor, no offset da máquina, colocou o corretor, já foi digitando todos os valores. Se eu trocar uma ferramenta aqui, alguma coisa, aí eu tenho que ir lá e refazer. Então, isso, de uma certa forma, ela agiliza para a gente, tá? Isso não significa que você vai colocar uma peça lá embaixo, tá? E já está presetado. Então, a gente vai ter que sempre estar, né, digitando esse valor aqui, mas como ela já está lá no corretor, fica mais fácil, né? Fica mais ágil. Bom, aqui eu acho que eu já não tenho que mostrar mais nada. Aqui a função linear é parecida lá com o turno, que muda que vai ter aqui um aumento, né, de um eixo, e o avanço nosso aqui vai ser milímetro por minuto. Lá a gente usava muito milímetro por rotação, não é isso? Aqui, na verdade eu vou usar esse link aqui no próximo slide, que é para a gente entrar aí e no catálogo do fabricante. Tá? Eu vou colocar um link também. Eu acho que não precisa, você consegue achar esse catálogo aí, né, de ferramentas rotativas da Sandvik aí com tranquilidade, tá, gente? Eu tô usando a Sandvik aqui, mas eu não tô sendo patrocinado pela Sandvik, tá? Eu acho eles bem estruturados, assim também como a Mitsubishi, então, né, a facilidade de você ter acesso ao catálogo deles, entrar no site, isso facilita, né, até a preparação do meu material aqui didático, tá? Então eu vou fazer uso e vou mostrar para vocês também. Então tá aqui, né, essa peça que a gente vai fazer só um passamento bem simples, mas a gente tem que começar na base, né? Então, para a gente entender aqui o deslocamento, como que vai se dar, depois a gente já entra aí em subprogramas, certo? Então, ele já pegou aqui, falou que eu vou ter um faceamento, eu vou fazer aqui com uma fresa de 50, tá? O número de pastilhas aqui é 5. Deixa eu só consertar isso aqui. Depois eu vou entrar no catálogo, tá, gente? Vou consertar isso aqui, afastar um pouquinho. 5 arestas de corte, então você vai ter que calcular esses valores aqui, ó. Mas como que você sabe essa velocidade, sabe esse FZ? Então suponha que você não tem muita... Você sabe que você vai escolher aqui uma fresa de faceamento e ela tem 50 milímetros, tá? Então você vai lá e entra no catálogo, né? Vou mostrar para vocês aqui o catálogo de ferramentas da Sandvik, tá? Ó, PDF, baixa aí no próprio site deles. Eu vim aqui na página 10, ó, eu peguei esse tipo de fresa de facear aqui, Coromil 345, tá? Eu vou escolher uma que tenha 5 dentes. Então eu quero com diâmetro de 50, né? Então eu vou escolher essa. Uma coisa importante aqui é lembrar que esse DC é o diâmetro que realmente ela vai utilizar para cortar, que é o 50. Mas o diâmetro dela, por isso que você tem aqui um AP, né, MX aqui, que seria o máximo que você vai entrar, que se você passar aqui um determinado valor, entendeu? Você tem que considerar esse valor que tem aqui, ó, 64, por exemplo, tá? Para você não tocar na peça. Então você teria aqui, né, uns 4 milímetros para dar uma segurança para você fazer então esse. Outra coisa, quando você vai fazer lá o referenciamento, eu não vou fazer muito uso desse tipo de ferramenta para encostar aqui na aresta. Isso aqui para facear, para fazer o Z perfeito, tá? Eu posso usar um pino, tá? Antes, que é um pino localizador, né? Que desce assim, parece ter um pino, o outro embaixo, as duas cabeças estão juntas, mas eles estão excêntricos. Na hora que você encosta esse pino na sua peça, à medida que você vai aproximando, ele vai centralizando, ficando concêntrico. E aí você então faz a referência naquela aresta para X, depois faz para Y. Ou então você pega uma ferramenta inteiriça para fazer isso. E isso aí você carrega uma ferramenta para outra. Bom, então vamos lá. Eu tenho 50 aqui. Eu vou pegar então esse aqui, ó, que tem 5 pastilhas, né? Então eu vou clicar nele, tá? Aqui tranquilo, se você estiver usando aí o PDF, né, no computador, se tiver ele escrito aí, já não... Aí você precisa daquele link que eu te falei, tá? Aí você vai digitar isso aqui lá. Você entra, então, tá carregando aqui o site, você vai vir aqui em pesquisa, põe essa lupa.
E ele já mostrou, né, a ferramenta, mas ele pegou a ferramenta, não é essa aqui não, tá? Vou voltar lá no catálogo, é a 13H, né? Vou voltar mais um pouco, deixa eu catálogo aqui. Eu peguei essa aqui, na 13H, tá? Eu posso dar um zoom aqui para facilitar aqui a seleção. Ó, então eu queria essa aqui com 5, né? Então essa 13H. Agora sim, agora venho pesquisar. E agora tá aí, ó, né? Profundidade de corte máximo seria aquele 6 milímetros. A gente vai trabalhar com 3, número de dentes 5, né? Gosto do diâmetro. Agora você quer uma sugestão em termos dos dados de cálculo, né? Então você vem aqui, ó, calcular dados de corte. Isso eu achei bem legal da Sandvik. Você, né, facilita um pouco. Aí você vem que você vai fazer um passeamento, né? Superfície plana. Você pode escolher aqui a máquina, né? De acordo com a sua máquina. Eu vou escolher essa aqui mesmo, tá? Que aí cada um vai ter uma diferente, né? Então você escolheu aí. Deixa eu ver se é essa aqui que estava. Perfeito. Então agora nós vamos fazer uma pré-usinagem. A profundidade vai ser 3 milímetros. Aqui o diâmetro que a gente viu lá é 150. Depois eu volto a peça para vocês confirmarem. Aqui vai ser 200, né? Que vai ser o comprimento dela. E agora eu já posso obter os resultados, tá? Inicialmente ele já vai me dar aqui, ó, uma velocidade de corte de 391, uma velocidade alta, né? Um avanço de 0,453, tá? Ele mostra também em cima disso aqui, se eu colocar mostrar detalhes, ele vai colocar para mim lá a rotação, tá? E o avanço, tá bem alto. Então o que eu fiz aqui para o nosso exemplo? Eu peguei aqui, eu substituí, tá? Esse avanço aqui eu coloquei 0,35, porque isso aqui ele te dá uma dica, pode ser um pouquinho menos, tá? Te dá uma média aí. Eu peguei 0,35, a velocidade eu não peguei tão alta, que ele pediu para 391, coloquei 300, tá? E aí eu fiz os cálculos aqui para... Vamos abrir aqui então. Tá aqui, né? E eu fiz os cálculos, ele deu, vamos mostrar aqui, né? Vamos lá. Primeiro, a rotação, né? Então eu tenho a velocidade que eu coloquei 300, vai ser 300 mil, né? Dividido por π, dividido pelo diâmetro que é 50. Então minha rotação 1909, coloquei aqui 1900. Agora meu avanço vai ser essa rotação, tá? Vezes o avanço por dente, que é, eu coloquei 0,35, vezes 5, que é o número de dentes. Deu 3.342, aproximei para 3.340, e a gente já pode então estar fazendo essa programação em cima disso, tá? Então perfeito, eu já vim aqui, já coloquei o G17, G21, G40, coloquei o G53, tá? O G0, que aqui eu coloquei o Z0, o H0, para ele trocar essa ferramenta no zero máquina, tá? Não vai considerar o meu preset lá não, ele vai pegar no zero máquina, e depois ele vem e pega a ferramenta 1 na posição, tá? Ferramenta na posição 1, esse M6 é obrigatório para ele fazer uma troca automática. Lá no turno era T101. Na verdade, a hora que eu for simular, a ferramenta facial está na posição 5, então eu vou pegar T05, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Para ser um pouquinho mais didático, eu vou aumentar aqui o zoom. Não era isso. Ocultar, né? Aqui fica um tamanho maior. Eu tenho aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma para esconder, né? Para a gente fazendo aos poucos aqui, ó. Então vamos lá, eu tenho um G54. Quanto que vai ser meu S aqui calculado? Meu S vai ser 1900, né? 1900 M3. Posso aproximar um pouquinho aqui. Perfeito, né? Agora o próximo passo seria colocar um G0, porque agora vamos explicar essa peça aqui. Então ela vai, já colocando, né? Já tem aqui um exemplo inicial onde vai ser a posição inicial. Eu tenho aqui o zero peça, né?
Então, ela vai estar um pouquinho para a esquerda. Quanto para a esquerda? Por que 30? Porque ela tem 25, né? 25 do raio. E eu vou deixar mais 5 aqui para ela descer G0, né? No Z aqui. O Z está em cima, né? E aí depois ela já vem. E depois, na verdade, eu já posso, como eu coloquei aqui, eu vou descer com Z-3 aqui. Aí a hora que eu já mando ela dessa posição com G01 para cá, ó, tá? E aí depois é só mudando aqui as posições. Ela vai fazer isso, ela vai parar aqui, aí você manda subir, tá? Então esse G0, Z-30 e Y15 é a posição 1 já, ó, tá? Tá na posição 1. Então ele pôde vir aqui rápido, por quê? Porque está com o X-30, ele não vai bater, tá? Agora faltou a informação do Z0, ele não desceu ainda não, tá? Porque eu tenho aqui ó, o G43, né? O H1D1, e eu coloquei até um Z5 para ele descer com o G0. Poderia até melhorar um pouquinho aqui, eu vou colocar um Z2, tá? Ó, no G43, poderia colocar aqui esse G0 aqui, tá? Mas como eu já coloquei esse X-30 aqui, não dá problema não, tá? Aí ele vai estar fazendo aqui com o G43, que ele vai precisar aqui, né, entender que ele precisa compensar essa ferramenta. Se fosse lá, por exemplo, ferramenta 5, né, seria H5, né, e D5. Aí eu desci até o Z-3, tá? Então, eu já, né, agora ele já está para baixo para eu poder fazer aqui o corte. Então, o próximo seria o G01, o X230 que está lá. O meu F está de 2.850, não é verdade mais, né? Eu já fiz uma alteração aqui, então ele vai ser 3.340. Vai ser meu avanço, está em G94, está medindo por minuto. Vai até a posição 2, agora ele vai subir. Quanto que ele vai subir? Ó? Ele vai subir mais 40, né? Ele já estava em quanto em Y? Ele já estava em 15, né? 15 mais 40 vai dar 55. Então ele vai para o Y55, está aqui, ó, posição 3. Agora ele vem para quem? O X aqui era quanto? Só o X que vai mudar, né? O X era menos 30, então ele vem para a posição 4. Agora ele vai para a posição 5, né? Ele vai subir aqui, ó. Né? Ele estava em 45 mais 40, né? Tá? Ele estava em 55 mais 40, vai para 95, né? Depois agora ele vai para o X230 novamente. Ó. Depois do X230 ele vai subir. Ele está em Y agora 95 mais 40 vai dar Y135, tá ali. E agora ele vai vir para o X menos 30, tá certo? E agora ele vai vir para o Z2, tá? E vai subir um pouquinho para o Z2, ainda para o G01. Depois eu posso colocar um G00 e já mandar, né, subir mais, tá? E o M30 aqui. Então finalizou, tá, gente? Então agora a próxima aula a gente vai mostrar como que isso vai funcionar aí no simulador, tá? Eu vou fazer primeiro aí no Fanuc, né, no SSNC, depois a gente vai fazer ele aí com o comando Siemens, tá? No Sinotrem. Então, até a próxima.